Viver é diferente. Complete a frase. Viver é diferente de estar vivo. Exatamente. Já dizia o grande poeta, filósofo contemporâneo, Natanzinho Lima. Turma, olha só. Antes de tudo, prazer, eu sou o David, mas eu tenho certeza que vocês já me conhecem. E vocês já conhecem por conta disso aqui, ó, dessa essa belezura aqui. Turma, hoje a gente vai fazer um bate-papo e para que esse bate-papo aconteça, eu preciso sinceramente que vocês estejam todos com o seu planner Rica Geração em suas mãos, porque a gente vai fazer uma microatividade nele. Porém, o objetivo principal não é a gente aprender sobre organização, planejamento. Essa conversa aqui é a primeira e a mais importante de todas. Olha só, eu preciso muito, mas muito mesmo, de todo o meu coração, que vocês entendam e vocês fiquem comigo aqui, porque se você entender tudo que eu vou falar aqui nessa primeira aula, olha, eu tenho certeza que esse ano vai ser diferentaço para você. Mas não vai ser diferente porque eu tô te prometendo alguma coisa, não. É porque você vai fazer ser diferente, beleza? Então, pegou o seu planner? Peguem um cafezinho também, papel e caneta na mão e vamos lá começar a nossa primeira conversa, inaugurar essa jornada Rica Geração. Antes de começarmos, eu quero esclarecer alguns pontos. Primeiro, o que era o Planner Rica Geração? Ele é uma agenda, é um caderno só para facilitar a minha rotina escolar, é um caderno para eu organizar as tarefas do dia a dia? Mas não é só isso. Ele é também isso. O mais importante do planner, turma, que eu quero que vocês já compreendam agora, é o seguinte, é planejamento com propósito. David, o que cargas d'água é planejamento com propósito? É você planejar sabendo onde você quer chegar. Isso parece meio óbvio, né? Só que você vai perceber que na prática isso não é tão óbvio assim. Porque quando a gente sabe qual objetivo a gente quer conquistar, eu tenho pelo menos uma ideia do meu projeto de vida, eu já tenho um planejamento do que eu vou fazer no pós-ensino médio, eu começo a trazer algumas tarefas que eu tenho que fazer obrigatoriamente todos os dias. Pessoal, se eu quero, beleza, tô querendo perder uns quilinhos, ralar na academia, melhorar minha alimentação, tô querendo fazer tudo isso. Eu sei que é importante, mas no meu dia a dia eu não vou para academia, não faço atividade física, todo dia uma latinha de leite condensado, assistindo Netflix, eu vou conseguir atingir esse objetivo de perder uns quilinhos? Claro que não. Porque houve uma quebra entre a intenção e a ação. Então, o planner, ele é justamente essa parte de você planejar com propósito, de você se organizar com propósito. Porque quando você entende que é importante ter essa meta lá para frente, esse entendimento do que você quer fazer, mas tão importante quanto é você todos os dias praticar aquilo que deve ser feito. Então, essa conversa, a partir dessa conversa aqui, depois desse vídeo, você vai sair, olha só, se você não sair com esse entendimento, você vai assistir essa aula de novo, vai assistir de novo, vai me mandar mensagem, a gente vai conversar, a gente vai fazer o que tiver que ser feito, mas você precisa entender isso, fechou? Você precisa entender que é o que eu faço com constância que me leva onde eu quero chegar. É aquelas tarefas que eu faço repetidamente que me faz se transformar em algo, que faz eu conquistar aquele objetivo que eu almejo, beleza? Então o planner, ele não serve só para a organização dos estudos ou só para a organização da sua rotina. Mas é muito mais que isso.
é o lugar onde você vai colocar os seus objetivos, as suas metas para daqui 3 meses, os seus objetivos da semana, do mês, aquilo que você quer conquistar no final do ano, as suas habilidades, aquele autoconhecimento que você vai produzir diariamente por meio das anotações que você faz nesse caderno, o aprendizado por meio das microlições. Então, turma, ele é algo muito completo e pensado exclusivamente para você, mas que só vai poder fazer uma mudança na sua rotina quando você tomar essa decisão de todos os dias utilizá-lo corretamente. Fechado? Caramba, hein? Vamos lá. Olha só, o tema dessa conversa é viver com intenção. Viver com intenção é você sair do modo automático, você estar consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. Por que eu vou para a escola? Por que eu estudo depois que eu chego da escola? Por que eu faço estágio na área X? Por que eu estou fazendo essa série de coisas? Onde é que eu quero chegar? Quais são as mudanças que eu quero trazer para a minha realidade? Então, o tema dessa conversa é justamente essa vivência com intencionalidade. E como é que isso é possível, David? Olha só, pessoal, o planner, ele não vai fazer um milagre na sua vida, beleza? Ele não é Messias, não é algo, um passe de mágica. Ele não vai, simplesmente pelo fato de você escrever algo ali, vai se concretizar. Mas ele é exatamente o meio que vai te proporcionar anotar todos aqueles seus compromissos importantes de forma estruturada. Pessoal, olha só, o planejamento ele é importante para qualquer coisa que nós nos proponhamos a fazer. Se eu vou para academia, o planejamento é importante. Se eu vou fazer um plano de leitura, se eu vou ler um livro em tantos dias, é importante eu saber quantas páginas eu devo ler em cada dia. Se eu quero passar num determinado concurso, eu preciso ter um cronograma de estudos. Então, saber se planejar é fundamental para basicamente qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Só que quando a gente traz esse mecanismo aqui para a nossa rotina diária, e a gente utiliza só uma vez na semana e não utiliza os outros demais 4 dias da semana, essa transformação ela pode até acontecer em algum momento, quem sabe daqui uns 20, 30 anos. Mas quando você começa a diariamente se organizar, fazer aquilo que tem que ser feito durante o dia, você vai perceber que você está começando a tomar o controle. Você vai perceber que você está se tornando o protagonista da sua própria vida, porque você tem o poder de decidir que vou estudar quando chegar em casa e quando chega em casa, você realmente estuda. Não existe liberdade maior do que fazer o que precisa ser feito, turma. Quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a elevar o nosso nível de consciência, elevar o nosso nível de maturidade para perceber que ter liberdade não é fazer tudo que der na cabeça, é fazer aquilo que a gente precisa fazer porque a gente sabe onde quer chegar. Então essa conversa aqui, ela é muito importante justamente porque se você tiver esse entendimento de que existe uma parte das coisas que acontecem na sua vida que você tem controle sobre isso, você vai se dedicar o seu tempo, focar a sua atenção exatamente nessas coisas. Olha só, você lembra da dicotomia do controle, certo? Aquele conceito estoico que nos diz que nós não devemos nos preocupar com aquelas coisas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, David, vou contar o meu exemplo. Eu estudei muito para concurso durante muito tempo. Passar na prova estava no meu controle? Infelizmente não. O que estava no meu controle? Estudar todos os dias. Quanto mais eu estudava, mais possibilidades eu tinha de ser aprovado. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque passar na prova é um fator externo.
No dia, o examinador pode colocar questões muito atípicas, muito fora do padrão, que eu não estava prevendo. Pode acontecer algo comigo no dia, mas quando eu percebo que esse núcleo aqui, ó, que é estudar diariamente, está dentro do meu controle, então eu vou fazer a minha parte todos os dias. E é exatamente isso que é viver com intencionalidade. Então, turma, olha só, essa primeira conversa foi justamente para que vocês pudessem entender o porquê de utilizar o planner todos os dias. Todos os dias. Mais uma vez, repita comigo. Todos os dias. É exatamente, não é utilizar só segunda ou só terça, não é esquecer ele em casa, não é deixar guardado dentro da mochila, não é deixar lá no estágio, não é... Se eu pegar alguém fazendo isso, ó, vou ficar muito chateado. Não é utilizar ele pra... Sabe quando a mesa tá bamba? Botar lá de apoio? Nunca, jamais faça isso. Se eu descobrir que alguém fez isso, acabou a amizade. Olha só, ele foi feito para você utilizar todos os dias. E é a partir disso, dessa continuidade, dessa constância, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eita ferro, muita coisa, hein? Mas vamos lá para a nossa atividade e essa daqui é bem rapidinha. Olha só, você vai abrir o seu planner lá em informações pessoais, beleza? E vai preencher todos os seus dados, beleza? Vamos lá, vou te aguardar. 1, 2, 3 e... Turma, entre a parte de informações pessoais e o meu maior objetivo existe um texto aqui que eu vou fazer a leitura dele porque eu quero que você compreenda exatamente isso. Olha só, a partir de agora, o Planner Rica Geração será o seu guia diário. O lugar onde você organiza seus compromissos, planeja seus sonhos e registra o seu progresso. Use-o na escola, no trabalho e em casa. Com o tempo, isso se tornará um hábito natural. Confie, você está apenas começando algo grande. Você está apenas começando algo grande. E, turma, tudo que existe hoje foi apenas uma ideia na cabeça de alguém. Tudo. Esse celular que está aqui me gravando, esse microfone, esse planner, tudo foi só uma ideia na cabeça de alguém. E foi a partir dessa ideia, dessa ação diária, dessa constância, dessa aplicação de esforço que tudo aconteceu e se materializou. Então, esses seus planos vai acontecer exatamente quando você fizer o mesmo, fechou? E para a gente finalizar, você vai marcar aqui quais são os seus principais objetivos, os seus maiores sonhos, fechado? E com isso a gente finaliza essa primeira conversa e nos vemos na semana que vem.